Olá, caríssimos amigos do Rebu, aqui quem fala é o Rômulo, esse é mais um Rebu Indica, e no vídeo de hoje nós iremos dar 3 dicas cada um para leituras de férias, certo? Então a gente está aqui entrando de férias da escola, Isso. e é um momento que a gente consegue aí parar para ler as coisas que o trabalho nos impede durante o ano letivo. Então a gente vai dar aqui algumas dicas para você aí que quer ler alguma coisa nesse período de ócio. É isso aí, aproveitando aí, justamente que hoje é o último dia de aula, né? Ó, né? E aí a gente vai ter aí até o final de julho para a gente ler várias coisas, né? E aí, Exato. Rômulo, diz pra gente aí então quais são as suas dicas? Bom, começando aqui então, vamos cada um faz um, né? E a gente vai alternando. Perfeito. Ou vamos tudo de uma vez? O que que você prefere? Acho que cada um faz um, né? Fica mais legal. E, então eu vou começar aqui por essa belezura do George MacDonald, né? O Fantastes, tá? Não sei se dá para ver aí o livro muito bem por conta da iluminação, certo? Mas olha, é uma edição. Vou começar falando aqui da edição. Olha só, isso aqui, que coisa linda, vem numa capinha. A edição ela é capa dura, certo? Um papel de uma qualidade muito, muito boa e ela vem com umas ilustrações assim, meio no estilo iluminuras, né? Então, mostrar aqui só o primeiro capítulo. E, bom, para quem gosta de Tolkien, para quem gosta de fantasia, isso daqui é leitura obrigatória, certo? Então, o George MacDonald, ele é o pai da fantasia, e aqui nesse livro a gente vai encontrar a história de um jovem que herda um castelo, e durante o período em que ele vai conhecer o castelo, ele vai ali explorar o castelo que ele herdou, né? Ele acaba encontrando a Rainha das Fadas, que vai mostrar para ele o caminho do Reino das Fadas. Enfim, aí a gente segue uma aventurona muito, muito legal, no estilo bem romantismo inglês ali do século XIX. Vale muitíssimo a pena e é uma leitura aí, já é um clássico, né? Introdução aqui do C.S. Lewis. Então fica aí a primeira dica para leitura de férias. Bem, então eu vou aproveitar aí, né, que o Rômulo ele deu essa dica de literatura fantástica. Eu também vou vir numa pegada, numa pegada um pouco mais aí fantástica, né, de terror, que é esse box aqui, certo, da editora NS, que a gente tem aqui 3 conjuntos de livros de 3 grandes autores, o Edgar Allan Poe, o H.P. Lovecraft e o Sir Arthur Conan Doyle, que, para quem não sabe, aí é o criador do Sherlock Holmes, né? Aqui a gente vai ter, então, 3 livros desses autores, né, que são livros aí recheados de contos de terror e de mistério, certo? O Lovecraft e o Edgar Allan Poe é mais comum mesmo a gente ver contos deles, né? Eles não são autores aí que escrevem romances, né? Diferente do Sir Arthur Conan Doyle, que tem lá pelo menos as 4 maiores histórias do Sherlock Holmes, né? O Signo dos Quatro, O Estudo em Vermelho, O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo, né? Que são livros grandes, além dos outros livros também do professor Challenger. Mas aí é legal, primeiro, né, esse livro aqui do H.P. Lovecraft, que é o Histórias Favoritas, né, que tem aqui o conto mais famoso do autor, que é o chamado de Chuyu, né, esse conto aí, que é um conto fenomenal. Inclusive, quando eu li esse conto, eu tive pesadelos, né? Não vou, não vou negar. Agora eu não sei se eu tive pesadelos porque eu tava logo no começo da pandemia ou se é porque eu tenho problemas Ah, com terror mesmo, né? Já pode. no Edgar Allan Poe, a gente vai ter aqui, né, a versão do Corvo, por exemplo, traduzida pelo Machado de Assis, que é por si só bastante interessante, além, né, de alguns contos aqui que são super conhecidos do autor, né? A Queda da Casa de Usher,
A Máscara da Morte Vermelha, que é um conto que fala sobre pandemia e que fala sobre peste, né? O Gato Preto, e também um aqui que é bem legal e bem engraçado, que é o Barril de Amontilhado. Esse conto aqui é super interessante, né? E por fim, o do Sir Arthur Conan Doyle, que vem aqui com alguns contos que, inclusive do Sherlock Holmes, que não aparecem nos livros mais comuns aí de outras editoras, como, por exemplo, esse conto aqui, que é o conto Gato Brasileiro, né, que conta a história aí de um misterioso animal de terras tupiniquins que, por algum motivo, né, vai parar lá na Inglaterra. Nesse box aqui é bem bacana porque, além Da de hora. tudo, ele vem aqui com um pôster, né, da editora e também uma revistinha contando aí um pouco da biografia dos três autores, certo? E aí, e você agora, Romulo? O que você tem Bom, para vamos lá. Vou dar mais uma dica aqui. Bom, você deu uma roubada, né, Dé? Você me indicou logo 3 livros. Nem vou indicar mais, já era. Beleza, então. Não, pode indicar, fica à É vontade. mentira. Bom, a minha segunda indicação aqui é outro clássico da literatura, Os Irmãos Tanner, né, do Robert Walser. Bom, o Robert Walser aqui, ele é um escritor suíço do século XIX, que influenciou ninguém mais, ninguém menos do que Franz Kafka, né? O Kafka, ele dizia, enfim, para todos, inclusive era sabido e notório, que o Walser era uma grande influência para ele. E Os Irmãos Tanner aqui é um dos maiores clássicos do Walser, e é um livro bem assim maluco, né? A gente encontra aí a história desses irmãos, sobretudo a história de um deles, que é o Simon Tanner, que vai perambulando aí pela Europa, né? Pulando de um canto para um outro, tendo milhares de profissões, porque ele é um cara aí que passa por uma certa crise existencial de que ele tem que fazer alguma coisa da vida, mas ele não quer fazer nada da vida. E aí ele tem que ir de um canto para o outro e certamente várias pessoas vão se identificar. Então, o Walser, enfim, ele é um autor um pouco estranho, assim, eu diria, porque ele é elogiado pra caramba pelo Benjamin, ele é elogiado pra caramba pelo Thomas Mann, o Kafka rendia homenagens a ele e pouco se fala desse autor, né? Uhum. Então, eu acho que é uma leitura que vale a pena conhecer, um grande clássico aí da literatura do final do século XIX, do início do XX, né? Os Irmãos Tanner, né? Foi publicado em 1904, para ser mais preciso, e ele Quando? também tem 1904, então Ô, início do louco, século. um livro de 1904? Filha da puta. Então, aqui tem o. Ele também publicou em 1907 O Ajudante, em 8, enfim, tem em 8, na verdade, O Ajudante, né? Depois tem o Jacob von Gunther em 9, esse eu nunca li. Esses dois eu nunca li, né? Mas esse daqui é sensacional, vale a pena aí conhecer o Robert Walser, certo? Vocês não vão se arrepender. Vai lá, 10, manda mais Muito uma aí pra bom. gente. Bem, então eu vou vir aqui com o meu presente de aniversário, indo aí na moda atual, né, Lupin, Lupin. na esteira da série aí, né, Arsène Lupin, o ladrão de casaca, né, que é eu acho que é o primeiro livro do personagem, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja o primeiro livro do personagem, né? Ganhei aqui de aniversário. Ele era publicado em folhetim, né? O Sherlock Holmes também, né? É folhetim O também. Sherlock Holmes também era folhetim, que saía no jornal lá e tudo mais. E aí essa edição aqui, no caso, eu tenho uma outra edição de um outro livro dele, que é o Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, que é da editora Zahar, né? Que é aquela coleçãozinha clássicos de bolso da Zahar, né? Que ela é coloridinha e tudo mais. Eu ganhei esse aqui da editora Pandorga,
né? Ele também vem com um posterzinho. Deixa eu... Esse aqui eu vou Ó, que mostrar. da hora. Esse aqui eu vou mostrar o pôster inteiro. Eu não mostrei do outro porque o do outro eu achei que o pôster não tem nada a ver com Com o o livro. livro, né? Mas esse daqui tem. Esse daqui é Olha, da uma hora. uma Gostei, hein, versão. meu? É, então, a versão desse aqui, logo menos eu coloco ele no quadro aí para colocar na parede junto com os outros ali. Cara, Assim eu que. conheço umas histórias engraçadas sobre romance de folhetim, velho. Um dia a gente É, podia fazer um programa sobre romance de folhetim, seria um bom vídeo. pô, é uma boa ideia. Se eu conhecer algum, seria da hora, cara, porque eu não sei se eu conheço muitos. Não, Pelo você menos conhece, com certeza. o Machado de Assis escrevia em folhetim, né? Escrevi. A galera do O, 19 toda, né? o Brás Cubas, acho que é, né? Porque o Brás Cubas tem aqueles capítulos bem curtinhos, Não, o que eu não? me lembro é que o Brás Cubas não. O que é, certamente é o Quincas. O Quincas Ah, o é certeza. Quincas. Pelo menos até uma certa parte, depois a outra parte ele publica tudo Ah, tá. escrito. Aí vamos, podia fazer Machado de Assis folhetim. A gente ia ganhar vários inscritos, porque é Pô, vídeo vamos. para vestibular, né? Sim, isso é verdade, né? Vídeo para vestibular é uma boa. E aí é Galera, legal procura que assistir o que merda. livro aqui ele tem diversas ilustrações, né? E além de tudo, no final ele tem uma sequência aqui de imagens, olha que bacana, das publicações antigas, né? Do Arsène Lupin. Tem inclusive Da até hora. aqui outras aparições dele, né? Deixa eu ver aqui no. E tem a ver com a série mesmo? É semelhante ou não tem nada a ver? Não, Você é assistiu? a série ela já te começa indicando que ela não é uma versão Fidedigna. fidedigna. No caso da série, ela agora eu perdi aqui, tinha uma versão mangá do Arsène Lupin, não estou encontrando. Ah, eu tenho, acho que uma versão mangá. Eu tenho uma versão mangá, inclusive, do Em Busca do Tempo Perdido. Ô, louco. Tem várias versões mangás de uns Aqui, clássicos ó, assim que saíram. né, a versão mangá aqui, né, do Arsène Lupin. Ah, sim, tem um anime, o Sim, famoso Cliff. eu falei mangá, mas é anime, né? Que para mim é tudo desenho Não, japonês. mas pode ter saído como mangá primeiro. Sim, então. Para mim é desenho japonês de japonês. Puta, esse anime é muito bom, velho. É bom, eu vou procurar para ver se um dia eu falo que eu ia ver e não vi. E então, falando da série, né? A série ela conta a história de um cara cujo pai é fã do Arsène Lupin. E aí ele Tá. dá o nome pro menino de Arsène, em homenagem ao Arsène Lupin. E aí depois o menino vira um ladrão, ele vira assim, é um vilão, né? Ele é mais um vilão. Não chega a ser um cara que comete crimes sem. Como é que se diz? Ele não é um cara que comete crimes É sem, um sem, psicopata. sem ética, isso, ele tem as suas éticas lá. Ele acaba virando na série, né? Ele acaba virando um ladrão justamente com o objetivo de vingar o pai dele que foi preso injustamente por um cara rico lá da E cidade de o pai dele Paris. era. E o pai dele era fanho? Deve ser, né? Porque falou uma Arsene, né? Ao invés de falar. Minha avó era fã. Exatamente. Essa piada foi horrível. É, foi. Enfim. Mas é isso aí, né? É assim que. Vai lá, 10, vai lá. Tá certo. Antes de só terminar aqui, né? Deixa eu só falar, quem me deu esse livro aqui do Lupin foi a minha namorada, a Silvia, né? Ela, Tem inclusive, essa muito. cara, mas ele tem namorada. Então, né? Fala aí. Tá bom, não, mas eu gostei da dica, velho. Foi boa. Eu vou ler, hein? Vou ler. Bom, a minha dica agora eu vou fazer dois em um também, que nem você fez, só que você fez três em um. Então, é uma dica aí para quem, porque a gente sai de férias e continua pensando aí na profissão e em trabalho. E eu acho que para quem é professor de português, essa é uma dica muito boa, porque é importante a gente conhecer a história, né, do nosso objeto de estudo e de ensino, que é a língua portuguesa. Então, fica aqui dois livros, né? O primeiro que é um livro aqui do professor Faraco, né? Carlos Alberto Faraco,
acho que talvez seja o maior linguista em atividade no Brasil hoje, né? Que é um livro História Sociopolítica da Língua Portuguesa. Esse daqui é um livro que vai, então, falar da história externa da língua, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai falar ali da política e dos movimentos históricos dos povos que falavam e que falam a língua portuguesa. Afinal de contas, língua não é uma entidade viva e autônoma, ela depende dos falantes, e claro que o processo histórico que ocorre com os falantes acaba refletindo também na língua, e o Faraco aqui, o Carlos Alberto Faraco, ele conta essa história de uma maneira interessantíssima, né? Desde o momento lá em que há uma disputa entre a Galiza e o reino portucalense, o Afonso V, o Afonso Henriques, ele vai vencer a mãe dele, vai, enfim. E aí vai, né? Vai embora desde aí. Ele não vai falar do movimento, necessariamente do movimento de transformação do latim para o português, mas ele vai falar do movimento político, histórico, ideológico, social da língua portuguesa, né? Agora, quem quiser um livro, né, a respeito já da história interna da língua, o que isso quer dizer? Dos processos de transformação do léxico, dos processos de transformações fonéticas, né, das transformações fonéticas, dos processos de transformação gramatical. Aí tem esse livrinho aqui, que é até mais fácil de ler do que o do Faraco, na verdade, né? Que é o do Robert Tessier, né? O Robert Tessier, que é um francês, no entanto, ele trabalhou muito tempo em Portugal como professor de língua portuguesa, ele era especialista em literatura brasileira, ensinava isso em Sorbonne, e esse livrinho aqui, então, História da Língua Portuguesa, já trata um pouco mais desse movimento interno da língua, né? Bem interessante mesmo, e tem um plus, porque a tradução é do Celso Cunha, né? Para quem é professor de português provavelmente conhece, ele tem uma das gramáticas normativas aí mais respeitadas, né? Que tem no mercado, tá? Então, o Celso Cunha é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um grandíssimo gramático. Acho que está aí equiparado do lado dos tradicionais, né? O Evanildo Bechara. Então, vale a pena. 2 dicas aí para quem é professor de português e para quem gosta de conhecer um pouco mais sobre a história da língua portuguesa de uma maneira geral, certo? É isso. E vá lá, 10, manda as derradeiras. Aí, vou terminar aqui as minhas indicações, então, né, com esse livrão aqui, ó, certo? Esse livrão aqui sobre Primeira Guerra Mundial. Eu não ia indicar um livro de história, mas aí o Rômulo indicou dois livros de língua portuguesa. Eu falei, então vou indicar um da minha área também, né? Esse livro aqui, ele é do historiador alemão, né? O cara que é professor da Universidade de Berlim, Daniel Schonpflug, né? Eu não sei falar o nome dele direito aqui, mas é Schonpflug, né? Schonpflug, não sei como é que se pronuncia isso. Ele escreve esse livro aqui, ó, A Era do Cometa, né? O livro ele traz na premissa dele uma análise da obra de uma obra do Paul Klee, né? Uma análise muito parecida com aquela análise que o Walter Benjamin faz no livro, no livro não, no ensaio dele, O Anjo da História, né? Sobre história, que é bem famosa, do anjo que olha, nananana, e aí ele vai fazer um livro sobre uma análise sobre o livro, sobre o quadro, perdão, ele vai começar sobre o quadro O Cometa de Paris, do Paul Klee, né? Então, ele explica, né, mais ou menos como que esse personagem do Paul Klee, ele é o equilibrista da história, né, que durante a Primeira Guerra Mundial, como se o cometa fosse a Primeira Guerra Mundial, que meio que balança ele, né, em cima da corda, e aí ele não sabe para onde ele vai e tudo mais. Mas o mais legal desse livro não é isso, né? O mais legal desse livro é que esse livro ele é baseado inteiramente em narrar a história do final da Primeira Guerra Mundial, do ano de 1918 até mais ou menos 1922,
através do diário de personalidades famosas, né? Ou que se tornaram famosas, ou que não são famosas, mas tiveram algum papel importante no final da Primeira Guerra Mundial, como é o caso da enfermeira, deixa eu só ver o nome dela aqui. Acho que você mencionou essa obra no vídeo que a gente fez sobre o mouse. Mencionei sim, mas eu queria achar o nome da moça. Eu acho que enquanto a minha mãe passa ali atrás, ele começa que ele, como por exemplo a enfermeira Moina Michael, né, que foi uma das personagens aí que ela deu significado e sentido ao símbolo da paz lá depois da Primeira Guerra Mundial, que é a papoula vermelha, né? Ela começa a espalhar que esse é o símbolo. Inclusive tem um museu no Canadá que é o entorno do museu, né, o Museu da Primeira Guerra Mundial, em torno do museu ele é todo decorado, né, com essa flor em homenagem aos mortos da guerra, e aí ele vai criando essa história através do diário, só que é interessante que é assim, ele conta uma parte daquilo que aconteceu com a Moina Michael, depois ele conta uma parte do que aconteceu com Gandhi, depois ele conta uma parte do que aconteceu com Ho Chi Minh, depois ele conta uma parte do que aconteceu com Arnold Schoenberg, aí depois ele volta para a história da Moina, aí ele volta para e aí ele vai intercalando as histórias entre cada um desses personagens aí, mostrando de como que a Primeira Guerra Mundial ela moldou principalmente o pensamento, né, o pensamento de independência de alguns heróis da independência que viraram esses heróis principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, meu, ele fala de um monte ele fala do Lawrence da Arábia, é, do Gropius, né, que é o criador da Bauhaus. Então ele tem assim, é um livro que, pelo menos quando eu li ele em tempo muito rápido, porque como são histórias curtas, né, por vez, cada vez que você terminava uma história, você falava assim, eu vou ver então o que vai acontecer com a outra história, né? Aí você vai indo assim, ó, e aí não dá para parar. Essa é a verdade, né? Certo? Certo. Boa dica, boa dica. Então é isso aí, galera. Essas daí foram as nossas dicas de leitura para as férias aí, né? É claro que nem todos esses livros que a gente indicou são necessariamente livros que a gente pretende ler nas férias, até mesmo porque eu era do Cometa, eu já li, né? Eu não vou ler de novo, porque eu tenho um monte de coisa para ler, mas os outros aí e também as indicações do Rômulo, né? Elas são mais para vocês do que para nós, certo, Rômulo? Exatamente. Então é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Boas férias para quem estará de férias Férias. e boas leituras e também, enfim, boas qualquer coisa para quem não vai estar de férias. Leiam aí as dicas também, tá certo? Certo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com amigo, com inimigo, com os familiares e com quem não é familiar também. Um beijo grande para todos e até a próxima. Até a próxima.